Eu estava agora no Twitter e vi uma tweetada de um jornalista paraibano. Eu acho que eu até já tinha visto essa imagem antes, Fábio Hermano. E a tweetada é o seguinte: há 10 anos, o Fortaleza era um clube que estava anunciando Marcelinho Paraíba numa mesa de plástico. É foda. Há 10 anos, o Fortaleza estava anunciando Marcelinho Paraíba com o dirigente e o jogador sentados na mesa de plástico. Estamos diante da maior transformação, tá, que a gente já viu de um clube aqui da nossa região. Tá? Algo que podemos analisar passo a passo. Tá? E que tem, como você falou, se essa história fosse virar um documentário, um filme, essa história ela poderia ter vários inícios. Mas é claro que esses inícios seriam, o grande início, seriam todos os dramas, fracassos dos Castelaços da Série C. É claro que essa história ela é contada a partir da Série C. Tá? É claro que ali é um ponto de partida. Porque ali a chave estava virando. Tá? A chave estava virando. Mas o futebol é ingrato. Quando a gente gravou esse podcast que você relembrou hoje, e a gente mostrou o quanto Fortaleza e Ceará já demonstravam um poder financeiro mais sólido do que Santa Cruz e Náutico, foi essa comparação que a gente fez na época. Tá? Acho que o Náutico na primeira divisão, inclusive o Santa Cruz na primeira divisão, Santa Cruz na primeira divisão. Tá? A gente já via muito mais solidez, né, financeira no Fortaleza e no Ceará. E Fortaleza na terceira divisão. Só que o futebol. Isso era naqueles podcasts que analisava os balanços, a gente Isso, os colocava balanços que a gente fazia, renda, exatamente. sócios, tinha diferença ali muito, muito visível. Isso. Só que o futebol ele castiga, e o Fortaleza foi castigado pelo futebol. Ele era um time que ele merecia ter subido muito antes, tá? Mas o futebol castigou e castigou assim impiedosamente. Mas a caminhada seguiu e o resto da história a gente está vendo cada passo e diante dela. O Fortaleza hoje ele contou um capítulo muito importante na sua história. Então, desde o começo, eu cheguei aqui por volta de 5h30 e o trânsito já estava complicado, né? Ou seja, 4 horas antes de começar, muita gente já no entorno do Castelão. Era realmente um dia do torcedor do Fortaleza vivenciar uma experiência que, se a gente fala 5 anos atrás, né? Que era um alívio para o torcedor do Fortaleza. Sair de uma Série C, né? 8 anos disputando a terceira divisão, como disse o Fred, né? Vários momentos que a gente olhava para aquele Fortaleza com condições de subir e não subia, e sempre tinha algo que dava errado. Desde quando começa a gestão Marcelo Paes, ali em 2018, algo construído de maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira muito, muito sustentável, acho que foi a palavra que você falou, né, Celso? Assim, uma coisa entendendo qual é o próximo passo, sem exageros, porque a gente viu vários clubes do Nordeste muitas consistente, vezes. Eu acho que eu falei, não foi? Acho que foi essa palavra, né? Assim, porque muitas vezes, por exemplo, Fortaleza, quando foi quarto lugar em 2021 com o Vojvoda, e semifinalista na Copa do Brasil, Fortaleza poderia ficar um pouco tentado de vamos agora montar um super time em 2022 para, sabe, ser o time, um quarto colocado de novo. E não é assim. Acho que a primeira coisa que o Fortaleza entendeu nesse processo, claro que o nome do Marcelo Paes talvez seja o nome mais citado, mas é a maneira como o Paes ele reconhece que não é ele como dirigente sozinho que faz o Fortaleza estar nessa situação. Ele se cerca de pessoas competentes. O Fortaleza, que há um pouco mais de 8 dias, 9 dias, se tornou SAF, não foi apenas ali na batuta do Marcelo Paes dizendo vamos virar SAF, eu vou ser o CEO e vou coordenar tudo. Não, é uma coisa alinhada. Ele trouxe o torcedor, levou meses para ser discutido, sem pressa, debatendo, falando para o torcedor, olha, a SAF é isso, a gente vai ter esse tipo
a gente não vai vender, não é nada majoritário. Nesse momento não tem nem venda de nenhum percentual. Então é só algo para tentar melhorar a nossa gestão. Então cada coisa que o Fortaleza vai tomando de decisão é com sobriedade, porque fazer futebol, nem você tomando as decisões certas é garantia de que vai dar certo, como o Fred acabou de mencionar. Claro que talvez para coroar tudo isso, o título vai ser mais importante. Mas por mais que o Fortaleza fosse o favorito desse confronto, não era garantia. O Corinthians, por exemplo, eliminou um time que era bem melhor, que no caso era a equipe do Estudiantes. E o Fortaleza soube entender o jogo da ida, esse jogo da volta. Então, eu acho que o que aconteceu hoje aqui na Arena Castelão foi uma maturidade de uma equipe que muita gente considerava favorito, e a gente até, não só aqui do Nordeste, né, citando, mas também pessoas do eixo lá, do Sudeste, do Sul, dizendo, não, o Fortaleza é mais time. Mas sempre tinha aquela desconfiança de tipo, mas será que o Corinthians, sabe, assim, numa hora dessa, será que o Fortaleza não vai sentir esse momento? Né? E o Fortaleza se preparou para essa situação, porque eu acho que o sucesso do Fortaleza, ele é muito mais consequência do que propriamente uma situação de, né, se fosse uma coisa esporádica, né? Para quem passa tanto tempo como o Fortaleza está, vai bater um recorde, né, na Série A dos pontos corridos, um 6º ano seguido. E eu lembro demais da fala do Léo Fontinelli, eu sei que o torcedor do Fortaleza não gosta do Léo, mas o Léo falou uma coisa no ano passado que eu concordo plenamente. O Fortaleza vai ficar 6 anos seguidos, no mínimo, na Série A, porque o Fortaleza tem um planejamento. Fortaleza sabe o que quer, sabe aonde está visando, o crescimento dele. Então, na partida de hoje, eu acho que mostrou muito isso. Um primeiro tempo onde o Fortaleza já era melhor, né? Assim, teve um momento que vocês devem lembrar que foi um lance que o Cássio acaba se atrapalhando, a bola ali fica na área e todo mundo chuta e a bola não entra. Eu falei, meu amigo, o Corinthians parece que tem um tabu, assim, um corpo fechado, porque nada passa, assim, sabe? E é quase aquele clube, assim, que tem um estigma de que tudo dá certo para o Corinthians, né? E aí é onde ficava essa situação. Pô, um trabalho tão bem feito contra o adversário que está com sérios problemas. O Corinthians é, né, o segundo maior clube do Brasil em termos de torcida e tem o poderio que tem financeiro e está numa situação como essa. Então, o trabalho que deveria ser recompensado para chegar nessa final era do Fortaleza e não do Corinthians. Então, o Fortaleza comprovou dentro de campo essa superioridade com muita competência, né? Acho que era algo que me parava de uma certa dúvida muitas vezes, porque houve jogos do Fortaleza durante essa temporada que o Fortaleza às vezes se perdia, mas eu acho que tudo isso que aconteceu na noite de hoje na Arena Castelão é fruto de algo que foi muito bem plantado, muito bem regado por todos que fazem o Fortaleza. E aí eu vou citar um detalhe para também não prolongar tanto. Quando você percebe determinados jogadores, determinados escolhas que o Fortaleza faz no mercado de atletas, e você pode assim, pô, mas será que esse jogador vale a pena, velho, contratar? Por exemplo, vou pegar o caso do Marinho, que foi uma das últimas contratações. Isso meio que dividiu a torcida. Parte dela gostou e outra parte achou que era muito errado contratar o Marinho, porque vinha de, né, vários temporadas ruins, a última do Santos, que ele disputou a do Flamengo, que ele não foi protagonista. E ele chega no Fortaleza, mesmo não dando certo nos primeiros jogos, acho que a partir do 4º, foi o gol contra o Libertad, nas oitavas da Sul-Americana, ele já passa a ser um jogador importante. E ele já começa a entender a política. Quando você vê os jogadores do Fortaleza falando do Fortaleza, é todo mundo imbuído do mesmo projeto, Celso. É quase como, assim, por que aquela empresa dá certo? Por que naquela empresa, seja do diretor, do cargo mais alto, que no caso é o presidente, da pessoa que está trabalhando ali, sabe, na limpeza do clube, são pessoas que está todo mundo voltada para a mesma coisa. Eu acho que o case de sucesso do Fortaleza passa por isso. E os jogadores acabam demonstrando isso dentro de campo, e deu para ver pela comemoração, os jogadores fizeram aqui todo o entorno, ninguém saiu do estádio, até o ponto de todo o time, né, todo o elenco, passar e agradecer, aplaudir a torcida que compareceu. Então, eu acho que esse é um ponto muito determinante. O sucesso do Fortaleza, ele é muito além do que só fazer ali o pouco com muito. São pessoas específicas, porque se a gente fosse falar assim, e aí eu vou pegar o caso da pessoa que citou o Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni muitas vezes tinha um olhar para o Fortaleza como um olhar de tipo, no primeiro ano, né? Quando perdeu o campeonato estadual. Ah, mas o Ceará está numa Série B. Aliás, o Ceará está numa Série A, a gente está numa Série B. Não temos condições de hoje estar brigando com o Ceará. Isso na cabeça do torcedor do Fortaleza não faz o menor sentido, até porque
muitas vezes do time que estava na parte, né, na divisão inferior, acabou até vencendo o estadual algumas vezes. Então, talvez o Ceni não tivesse essa compreensão. O Vojvoda, já no primeiro ano dele, ele conseguia bater de frente com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Flamengo. Então, o Vojvoda, ele é uma outra parte dessa história, já falando também dessa partida, porque eu não sei se o Fortaleza, assim, foi um tiro certeiro, mas eu acho que foi até mais além, porque o perfil do Vojvoda é de um cara que é totalmente comprometido. É raro encontrar um técnico que não se sinta, né, assim, meio sentindo, pô, tá aparecendo uma proposta de um Atlético Mineiro, de um Flamengo, de um Corinthians. Ele sabe que esses clubes são maiores, mas ele tem ciência também que o trabalho que o Fortaleza faz hoje dá total, assim, condição para ele trabalhar. Então, acho que é uma junção de coisas que fez dessa partida tão histórica, né? Curiosamente, com 2 jogadores bem emblemáticos, Pikachu e Tinga, para dar essa classificação para uma final merecedora, né? Então, acho que o ponto que eu resumo é uma classificação histórica, o Fortaleza vai fazendo história e agora vai disputar essa final, que 90 ou 120 minutos, né? Porque pode ir para a prorrogação. Fortaleza aí pode levantar essa taça aí, sendo o primeiro clube nordestino campeão internacional.